ele tem seu bom prazer. Então, inicialmente, esse verso do Evangelho de Lucas, ele expressa, podemos dizer, a carga de Lucas para todo esse Evangelho. Ou seja, em outras palavras, segundo o Evangelho de Lucas, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se manifestou com 3 objetivos, que estão aí nesse verso lido. E que então Lucas vai expô-lo de maneiras tão variadas e lindas nesse seu Evangelho de 24 capítulos. O primeiro objetivo, glória a Deus nas maiores alturas. Esse é o primeiro objetivo, na visão de Lucas, da encarnação do Verbo de Deus. Não é, em primeiro lugar, para que homens sejam salvos, digamos assim, mas para que Deus obtenha a sua glória. Número 1. A segunda frase importante aí, paz na terra. As Escrituras são tão amplas em nos ensinar que o nosso Senhor Jesus não apenas trouxe a paz, mas Ele é a nossa paz. Ele fez a paz, porque Ele é a nossa paz. Então, segundo objetivo, segundo especialmente o Evangelho de Lucas, paz na terra. Nosso Senhor Jesus é o príncipe da paz. E o terceiro objetivo é aquele que nós selecionaremos aqui para nossa meditação todos os períodos que estivermos juntos nesses dias. Na versão que estou lendo, revista atualizada, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sendo que então, repetindo, a ideia exata é paz na terra e bom prazer de Deus entre os homens. O que isso significa? Que Deus, quando criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, o que Ele busca nessa relação com o homem é o seu bom prazer. Se Deus não encontrar o seu prazer nos homens, então os homens não conseguirão ou não encontrarão nenhum prazer. Porque o homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para o bom prazer de Deus. Bom prazer de Deus nesses vasos que Ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ficar com esse verso aqui por enquanto. Vamos ter mais uma palavra de oração. E nós vamos estudar nesses dias Lucas, capítulo 5. Encorajaria você a ler muitas vezes esse capítulo 5 de Lucas, para que nós trilhemos esse caminho. Como é que Deus obterá o seu bom prazer entre os homens? Então, vamos orar mais uma vez juntos. Amado Pai Celestial, somos tão agradecidos com alegria e reverência nos nossos corações, porque nós podemos abrir a Tua palavra diante de nossos olhos. Como valorizamos, Senhor, a Tua palavra escrita, suficiente, perfeita, e por isso te pedimos que o Senhor realmente abra os olhos do nosso entendimento. Que pelo Espírito Santo possamos ver algo mais do significado da glória do Teu amado Filho. E possamos compreender o caminho pelo qual o Senhor deseja conduzir a cada um de nós para que sejamos vasos do Seu bom prazer. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós confiamos na habilitação do bendito Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então com essa ideia em mente, do verso 14 de Lucas 2, vamos ao capítulo 5 desse evangelho e vamos selecionar também alguns versos nesse capítulo que, como dissemos, será alvo da nossa meditação todos os períodos juntos. O primeiro cenário que temos em Lucas capítulo 5, versos 1 a 3, vamos ler inicialmente, é o cenário que envolve Simão Pedro e essa pesca chamada de maravilhosa ou milagrosa. Então vamos ler esses 3 primeiros versos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Estudaremos com mais detalhes hoje ainda, com a ajuda do Senhor, esse texto, toda essa primeira cena. Nós vamos ficar então com esse primeiro passo aí, a primeira cena das 4 que esse capítulo então é composto. Versículos 12 e 13, segundo cenário. Aconteceu que, logo em seguida então, a essa pesca milagrosa que envolveu Simão, em particular a experiência de Simão Pedro, mas também dos que estavam com ele, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua procura um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Segundo cenário, é bom que mantenhamos então cada uma dessas cenas bem claras em nossa mente. O terceiro cenário se inicia no verso 17. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Terceiro cenário, então, a cura desse paralítico, que examinaremos em outros períodos. E a terceira cena, ou terceiro cenário aqui, verso 27. Quarto cenário, verso 27. Passadas estas coisas, saindo um publicano chamado Levi, encontrou um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então temos o relato de Levi até o verso 35, veja aí, para que você tenha uma visão maior do capítulo inicialmente. E nos versos 36 a 39, nós temos o que possivelmente é, meus irmãos e irmãs, a primeira de todas as parábolas do nosso Senhor Jesus. Agora, ainda com a intenção de termos uma visão panorâmica primeiro desse capítulo e desses 4 cenários, nós sabemos que todas as vezes nas Escrituras que a primeira menção de um texto, de uma palavra, de uma ideia, de uma verdade acontece, um princípio é estabelecido. Por isso que o livro de Gênesis, por exemplo, é chamado de livro das sementes. Por quê? Porque uma parte imensa dos tratos de Deus, dos princípios de Deus na relação com o homem, estão expostos no livro de Gênesis. É lá que nós temos, por exemplo, o chamado de Abraão, é lá que nós temos o assunto tremendo da justificação pela graça, por meio da fé, por exemplo, na pessoa de Abraão. Então Gênesis é o livro das sementes porque as primeiras verdades, os primeiros conceitos, as primeiras ideias, o primeiro ensino do Espírito Santo a respeito de vários assuntos está no livro de Gênesis. E se nós tomarmos o Pentateuco, então, como um todo, de Gênesis a Deuteronômio, então nós temos uma sementeira toda, não é? Por isso que aqueles que têm aplicado seu coração ao estudo das Escrituras devem nunca deixar de estudar com afinco as notas do Pentateuco de Mackintosh, por causa da maneira como ele abre essa sementeira toda à luz do Novo Testamento, usando o Novo Testamento para interpretar os tipos, figuras,
personagens, eventos dos 5 livros de Moisés. Então,